Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso amado Salvador, Jesus. Good morning, church. I greet you with the grace and peace from our Lord Jesus Christ. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos estrangeiros e brasileiros que fazem parte do Life Shape. And we welcome our brethren from out of Brazil and also the Brazilians who are here to serve along with Life Shape. Desde já, agradeço o reverendo Rodrigo Broto, que vai me auxiliar aqui. Deus nos dê graça. And I also thank Pastor Rodrigo Broto that will help me and that the Lord may give us grace for this. Irmãos, hoje, antes mesmo da leitura do texto bíblico, eu gostaria de trazer algumas breves explicações para a maneira que o texto será exposto. Today, brethren, even before the reading of the text, I want to bring some explanations for the text. Tanto a estrutura como o conteúdo do sermão estão baseados na posição em que o texto se encontra no livro de Êxodo. Both the structure and the content of the sermon are based in the position of the text where it's found in the book of Exodus. Existe uma quantidade de repetição There is a quantity of repetitions entre os capítulos 25 a 31 e 35 a 40, between the chapters 25 and 31 and 35 and 40 que não vemos em outros textos das Escrituras. that we do not find in other texts of Scripture. E percebe-se até mesmo uma espécie de estrutura quiasmática do capítulo 24 ao capítulo 40. We even notice some kind of a chiasm between chapters 24 and 40. Vou tentar explicar. I'll try to explain. No capítulo 24, versos 15 a 18, nós temos uma teofania, Deus aparecendo a Moisés. On chapter 24, verses 15 to 18, we have a theophany, God appearing to Moses. Dos capítulos 25, 1 a 31, 11, nós vemos instruções sobre a construção do tabernáculo. From chapters 25, verse 1 to 31, 11, we find instructions about the building of the tabernacle. No capítulo 31, versos 12 a 18, nós vemos instruções acerca do sábado. On chapter 31, verses 12 to 18, we see instructions concerning the Sabbath. Então, capítulos 32 a 34, nós vemos a apostasia, perdão e restauração do povo de Israel. Chapters 32 to 34, in these chapters we see apostasy, forgiveness, and restoration of the people of God. Então, nós vemos novamente instrução acerca do sábado no capítulo 35, versos 1 a 3. Then we see again in chapter 35, 1 to 3, instructions concerning the Sabbath. Nos capítulos 35 a 40, nós vemos agora a construção do tabernáculo, baseado naquelas instruções que foram dadas. Now, in chapters 35, verse 4 to 40, we see the construction of the tabernacle based on the instructions received before. E capítulo 40, versos 34 a 38, finalizamos novamente com a teofania de Deus para com Moisés. Then on chapter 40, verses 34 to 38, we see again a theophany, an appearing of God to Moses. Diante disso, então, leiamos o texto. Eu farei a leitura em português e, posteriormente, o reverendo Rodrigo Broto em inglês. Having explained this, let's go to the reading of the text. I will read the whole of chapter 38, and then Pastor Broto will do that. Êxodo, capítulo de número 38. Exodus 38. Diz assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze.
Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram de 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele, Alioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Amen. I'll be reading from the English Standard Version. He made the altar of burnt offering of acacia wood. 5 cubits was its length, and 5 cubits its breadth. It was square, and 3 cubits was its height. He made horns for it on its 4 corners. Its horns were of one piece with it, and he overlaid it with bronze. And he made all the utensils of the altar, the pots, the shovels, the basins, the forks, and the fire pans. He made all its utensils of bronze. And he made for the altar a grating, a network of bronze, under its ledge, extending halfway down. He cast 4 rings on the 4 corners of the bronze grating as holders for the poles. He made the poles of acacia wood and overlaid them with bronze. And he put the poles through the rings on the sides of the altar to carry it with them. He made it hollow with boards. He made the basin of bronze and its stand of bronze from the mirrors of the ministering women who ministered in the entrance of the tent of meeting. And he made the court. For the south side, the hangings of the court were of fine twined linen, 100 cubits. Their 20 pillars and their 20 bases were of bronze.
but the hooks of the pillars and their fillers were of silver. And for the north side there were hangings of 100 cubits. Their 20 pillars and their 20 bases were of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets were of silver. And for the west side were hangings of 50 cubits, and their 10 pillars and their 10 bases. The hooks of the pillars and their fillets were of silver. And for the front to the east, 50 cubits. The hangings for one side of the gate were 15 cubits, with their 3 pillars and 3 bases. And so for the other side, on both sides of the gate of the court were hangings of 15 cubits, with their 3 pillars and their 3 bases. All the hangings around the court were of 9 twined linen, and the bases for the pillars were of bronze, but the hooks of pillars and their fillets were of silver. The overlaying of their capitals was also of silver, and all the pillars of the court were filleted with silver. And the screen for the gate of the court was embroidered with needlework in blue and purple and scarlet yarns and fine twined linen. It was 20 cubits long and 5 cubits high in its breadth, corresponding to the hangings of the court. And their pillars were 4 in number. Their 4 bases were of bronze, their hooks of silver, and the overlaying of their capitals and their fillets of silver. And all the pegs for the tabernacle and for the court all around were of bronze. These are the records of the tabernacle of the testimony, as they were recorded at the commandment of Moses, the responsibility of the Levites under the direction of Ithamar, the son of Aaron the priest. Bezalel, the son of Uri, son of Ur, of the tribe of Judah, made all that the Lord commanded Moses. And with him was Oholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver and designer, an embroiderer in blue and purple and scarlet yarns and fine twined linen. All the gold that was used for the work in all the construction of the sanctuary, the gold from the offering, was 29 talents and 730 shekels by the shekel of the sanctuary. The silver from those of the congregation who were recorded was 100 talents and 1,775 shekels by the shekel of the sanctuary. A beka, a head, that is, half a shekel by the shekel of the sanctuary, for everyone who was listed in the records from 20 years old and upward, were for 603,550 men. The 100 talents of silver were for casting the bases of the sanctuary and the bases of the veil. 100 bases for the 100 talents, a talent a base. And of the 1,775 shekels, he made hooks for the pillars and overlaid their capitals and made fillets for them. The bronze that was offered was 70 talents and 2,400 shekels. With it, he made the basis for the entrance of the tent of meeting, the bronze altar and the bronze grating for it, and all the utensils of the altar, the basis around the court and the basis of the gate of the court, all the pegs of the tabernacle and all the pegs around the court. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Let us pray. Our Lord, beloved Father, te louvamos, ó Deus, por este privilégio de ouvir a leitura da Tua Palavra. we praise you, O God, for this privilege of the reading of your word. E rogamos neste momento encarecidamente, And we beg you for this moment, fale ao nosso coração, speak to us, to our hearts. ajuda-nos a compreender as verdades do texto Help us to understand the truths in the text e como elas se aplicam à nossa vida. and how they apply to our lives. Derrame do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Give us your Holy Spirit this morning. Oramos no nome de Jesus. We pray in Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Crianças, hoje eu gostaria que vocês desenhassem uma casa ou um prédio, Children, I would love for you to draw this morning a house or a building. mas o mais importante são pessoas construindo essa casa e o prédio. But the most important in the drawing are the people building the house or the building. Talvez com as ferramentas nas mãos, Maybe with the tools in their hands, com instrumentos, areia, brita, do jeito que vocês quiserem. some instruments, sand, stones, the way you like. E eu gostaria que nós pensássemos numa construção todos juntos.
And I would like for all of us to think of a building together. mas a construção de um canil para receber cachorros. But the building of a dog's house to receive a dog. No projeto de uma faculdade de engenharia, A project of an engineering college. eles fizeram uma parceria com um canil que ia ser desfeito e precisava de um novo local para os cachorros. They made a partnership with a dog's house, a place for dogs that needed to be rebuilt. Então separaram a turma em 2 grupos. So in this college, in this engineering class, they separated 2 groups, E eles fariam 2 canis, cada um canil. and they would make 2 kinds of dogs houses. Eles tinham que fazer o projeto de engenharia e também trabalhar na construção do canil para receber os cachorros. So they would work on the project and also build the dog's house for the dogs. Então o grupo A fez um belíssimo projeto que ganhou nota 10 na estrutura, na desenvoltura. So Group A made a project that got 100 for its structure, the project itself. O grupo B tirou nota 7, eles ficaram na média, fizeram padrão. But Group B got a 7, like a C. They were right there on average. Mas chegou a hora de construir aquilo que eles tinham projetado. But then it came time for them to build whatever they had made project of. O grupo A, por mais que tivesse um belíssimo projeto, nota 10, não foi capaz de colocar a mão na massa. Even though the beautiful project for Group A was really excellent, 100%, they were not able to build it well. Já o grupo B, com um projeto um tanto quanto limitado, colocou a mão na massa e deixaram pronto o canil. But Group B, even though their project wasn't that great, they got to work and were able to build it. No fim das contas, quem vocês acham que saiu melhor sucedido? In the end, who do you think was succeeded best? Irmãos, quando olhamos para o texto que temos diante de nós, Brethren, when we look at the text before us, nós vemos que o Deus pactual resolveu fazer um pacto com o seu povo. we see that the covenant Lord decided to make a covenant with his people. E neste momento da história do povo de Israel, o tabernáculo ocupava um lugar muito importante. And in this time in the history of the people of God, the tabernacle was an important part, Representando a habitação de Deus no meio do seu povo. representing the presence of God in their midst. Se nos capítulos 25 a 31 nós temos as instruções acerca da construção do tabernáculo, So if between chapters 25 and 31 of Exodus, we have the instructions concerning the building of the temple, e certamente é o melhor de todos os projetos porque foi Deus quem projetou, and definitely it was the best of the projects because it was God who did it. nos capítulos 35 a 40 nós vemos a execução da obra do tabernáculo. On chapters 35 to 40, we see the execution of the building of the tabernacle. E é justamente pensando nisso que o tema da nossa mensagem And it's thinking about this that the theme for our message is, para a nossa meditação é mãos à obra. for our meditation, the theme is getting to work. Não bastava o povo de Israel ter as boas instruções, era necessário levar as mãos à obra. It wasn't enough that the people of God had the instructions, they needed to get to work and execute them. Nós já vimos que há uma série de repetições do que foi instruído por Deus e o que está sendo executado pelo povo de Israel. We have already seen that there are many repetitions in Exodus, first the instructions of the Lord and then the execution of these instructions. No capítulo 38 nós temos apenas 2 acréscimos em relação aos capítulos de instrução. On chapter 38, we have only 2 additions if we compare them to the instructions that happened in the chapters before. O primeiro acréscimo são as ofertas de espelhos das mulheres que serviam na tenda, que se encontra no versículo de número 8. The first addition is on Exodus 38, verse 8, talking about the offerings from the mirrors of the ministering women who ministered in the entrance of the tent of meeting.
Não sabemos de que maneira essas mulheres serviam na porta da tenda, We don't know how they ministered in the entrance of the tent of meeting, mas sabemos que os espelhos daquela época eram feitos de bronze polido. but we know that the mirrors of that time were made of bronze E tinham um certo valor. and had a certain value. E o segundo acréscimo que nós vemos And the second addition that we see here on chapter 38 é a enumeração das coisas do tabernáculo, is the numbering of the things in the tabernacle, inclusive a quantidade de ouro, prata e bronze utilizados para a construção. including the amount of gold, silver, and bronze used in the building of the tabernacle. Aproximadamente 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos de ouro, Approximately 1 ton of gold, 3,5 toneladas de prata aproximadamente, 3.5 tons of silver, e 2,5 toneladas de bronze. and 2.5 tons of bronze. A utilização desses materiais mostram para nós The using of these materials show us a disposição do povo de Israel em servir a Deus, the disposition of the people's heart in serving the Lord, pois eles ofertaram para a construção do tabernáculo bens de valor. because they offered to the building of the tabernacle things of great value. Mas o ponto principal que eu gostaria de chamar a atenção no texto de hoje But the main thing that I would like to say to you this morning é a repetição de uma palavra, is the repetition of a word, e é o verbo fazer, the verb to make, yassá no hebraico. yasa in Hebrew. Ele aparece 11 vezes no capítulo 38 que lemos. On chapter 38, this verb appears 11 times. E é uma palavra-chave nos capítulos 25 a 40 do livro de Êxodo, And it's a key word in chapters 25 to 40 in Exodus. ocorrendo 236 vezes It happens 236 times das 323 ocorrências em todo o livro de Êxodo. out of the 323 occurrences in all the book of Exodus. Ou seja, nós temos nestes capítulos 73% das ocorrências. That is, we have in these chapters 73% of the occurrences of the verb to make. Isso certamente deve nos chamar a atenção, e esse é o foco da nossa mensagem de hoje. That should call our attention. It's the focus of the message this morning. Neste plano maravilhoso que Deus faz para habitar no meio do seu povo, na representação do tabernáculo, So in this wonderful plan that God has established to be among his people in the tabernacle, Deus dá o grande privilégio para que o seu povo participe, colocando as mãos à obra. God give his people a privilege of getting to work. Deus instrui o seu povo de maneira detalhada, e o que nós temos aqui é justamente o povo executando essa obra preciosa. God instructs his people in details, and we see here his people getting to work, executing the work. E prestem atenção nisso que eu vou dizer, irmãos. Pay attention to this, brethren. Uma das maneiras de Deus executar o seu plano na história One way that God executes his plan in history é por meio do trabalho do seu povo em obediência àquilo que ele manda. is through the work of his people in obedience to that which he commands. Nós, se queremos participar da obra que Deus está realizando nesse mundo, If we want to be part of the work that God is doing in this world, devemos estar atentos à sua palavra. we need to be focused in his word. Percebam que interessante. Notice how interesting this is. O clímax do livro de Êxodo transpõe a preocupação do capítulo 34. The climax of the book of Exodus goes beyond the concerns in chapter 34 Por conta da repetição de informações do capítulo 35 a 39. because of the repetition of information from chapters 35 to 39. O capítulo 34 é vital para que entendamos o livro de Êxodo. Chapter 34 is vital for us to understand the message of Exodus. Mas percebam que o livro de Êxodo não acaba no capítulo 34. But notice that Exodus does not end on chapter 34.
O foco do capítulo 34 é o perdão de Deus e a restauração da sua aliança. The focus of chapter 34 is the forgiveness of God and the restoration of his covenant. Mas as cenas finais do capítulo de Êxodo nos convidam a pensar aonde Deus quer nos levar. But the final scenes of the book of Exodus make us think about where God wants to take us. Depois da experiência do perdão e da restauração da aliança. After the experience of forgiveness and restoration of the covenant. O perdão e a restauração não têm um fim em si mesmo. The forgiveness of God and the restoration of the covenant are not ended in themselves. O povo de Deus é perdoado e restaurado, The people of God are forgiven and restored com o objetivo de adorar a Deus por meio do seu serviço. with the objective of worshiping the Lord through their work. Seja o serviço no culto ou na vida como um todo. This work being in worship service or in life. Esse é o grande ponto que nós podemos e devemos enfatizar olhando para a posição desse texto no livro de Êxodo. This is the great idea that we want to emphasize looking at the position of this chapter in the book of Exodus. E como isso se aplica para nós hoje? And how does that apply to us today? Nós, como igreja do Senhor, não somos chamados para construir um tabernáculo ou mesmo o templo. We as the church of the Lord are not called to build a tabernacle or a physical temple. Mas Deus continua nos chamando But God keeps calling us para participarmos da sua maravilhosa obra decretada desde antes da fundação do mundo. to participate in his great work in the world decreed by him before the foundation of the world. Somos chamados hoje a fazer o que Deus determinou na sua palavra. We are called today to do that which God determined in his word. Irmãos, se nós estamos aqui e de fato cremos no Senhor, Brethren, if we are here today and we do believe in the Lord, precisamos lembrar, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:8, we need to remember, as Paul says in Ephesians 2:8, que somos salvos pela graça mediante a fé. we are saved by grace through faith alone. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:9, And as he says in Ephesians 2:9, nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. our works cannot justify us before the Lord. Mas, se fomos salvos, But if we were saved, fomos salvos para andar nas boas obras, we were saved to walk in good works, preparadas de antemão para que nela andássemos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2:10. prepared beforehand so we could walk in them, as Paul says in Ephesians 2:10. Nós não fazemos boas obras para alcançar a salvação de Deus. We do not practice good works to achieve salvation. Fazemos boas obras como resultado da salvação que nos alcançou. We do good works as a result of the salvation that God gave us. As boas obras são evidência de que de fato fomos salvos por Deus. Good works are evidence that we were really saved. Uma vez perdoado e restaurado o povo de Israel, So, once forgiven and restored, the people of Israel listen to the instruction of the Lord. eles ouvem a instrução de Deus. They listen, they hear the instruction of the Lord. Mas não param por aí, eles colocam em prática tudo aquilo que receberam de instrução. But they don't stop there. They get to work and put into practice all that they received. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Roma In Romans 12, the Apostle Paul is exhorting the Christians there a viverem uma nova vida. to live a new life. No verso 1, o apóstolo diz que os cristãos devem oferecer o seu corpo como sacrifício vivo. In verse 1, the apostle says that they need to present their bodies as a living sacrifice, Santo e agradável a Deus, holy and acceptable to God, trazendo a ideia de uma oferta integral, bringing out the idea of a total offering, a complete offering, oferecimento por inteiro a Deus. an offering that is of the whole life. Na sequência do capítulo 12, In the sequence of chapter 12, Paulo vai falar do devido uso dos dons espirituais.
Paul talks about the adequate use of spiritual gifts. Ou seja, os crentes deveriam fazer alguma coisa com os dons dados por Deus. That is, the Christians should do something about or concerning the gifts that God gave them. E com o uso dos dons dados por Deus, eles estariam entregando a sua vida como sacrifício vivo a Deus. And using these gifts, Christians were offering their lives to God. A pergunta que eu faço para nós hoje é: The question I make for us today is, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? what are you doing with those things that the Lord has given you? O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, nos exortou para sermos sal e luz deste mundo. The Lord Jesus Christ on the Sermon of the Mount has exhorted us to be salt and light of the world. O que você tem feito para ser sal e luz neste mundo? What have you been doing to be salt and light of this world? Deus tem nos dado muito, irmãos. God has been giving us a lot, brethren. Dons, talentos, conhecimento, recursos, tempo, saúde. Gifts, talents, knowledge, resources, time, health. Será que nós temos correspondido diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado? Are we really corresponding to the Lord in proportion to that which God has been giving us? Olhando para esse texto e os nossos irmãos israelitas colocando a mão à obra, Looking at Exodus 38 and seeing our Israelite brethren getting to work, e olhando para o Novo Testamento e nossa realidade como igreja do Senhor, and looking now at the New Testament and our reality as the church of the Lord, essas são as perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. these are the questions that we should make ourselves. Permitam-me contar uma história. Let me tell you a story, História real. a real story. Eu gosto muito de ler biografias. I like to read biographies a lot. Eu creio que elas são inspiradoras. I believe they are really inspiring. E certa vez nas férias, And on a certain vacation, eu resolvi ler uma biografia não de um grande herói da fé, I decided to read a biography not of a hero of the faith, mas de um grande treinador de futebol chamado Pep Guardiola. but of a really great soccer coach called Pep Guardiola. Recomendo, boa leitura. I recommend it to you. E Pep Guardiola, depois de ter revolucionado o futebol como treinador do Barcelona, So after Pep Guardiola revolutionized the soccer world while coaching Barcelona, ele ficou extremamente cansado he got really tired e ele resolveu tirar um ano sabático de descanso and he decided to take a sabbatical, a year sabbatical. e ele foi para Nova York. And he went to New York. Em Nova York ele tinha um amigo In there he had a friend que conhecia uma outra pessoa. that knew another person. E por meio desse amigo ele teve um encontro com essa outra pessoa. And through this friend, he had a meeting with this other person. Essa pessoa era aquele que muitos consideram o melhor enxadrista de todos os tempos. This person was considered by many people the best chess player in the world of all times. O nome dele é Garry Kasparov. His name is Garry Kasparov. E eles tiveram um encontro e tiveram um diálogo muito interessante. And they had a meeting and a great dialogue. E no diálogo que eles tiveram, eles conversaram um pouco sobre tecnologia. And in that meeting, they talked a little about technology. E é aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Please pay attention to this detail. Kasparov, ele estava dizendo para Guardiola Kasparov told Guardiola como as pessoas antigas faziam melhor uso do que tinham do que as pessoas dos tempos atuais. how people in old times did best with their resources than people nowadays. E como exemplo, And as an example, ele fala do uso dos computadores que foram usados para projetar a nave espacial Apollo 11 he talked about how computers were used to project the spaceship Apollo 11. que possuíam 100 vezes menos memória RAM que o smartphone. These computers, they had 100 less RAM memory than a smartphone today. Mas serviram para levar o homem à lua, But they made man got to the moon. enquanto usamos a potencialidade do smartphone para Uau. matar passarinhos. While today, we use the potential of smartphones to kill birds.
Em 2012, ele fazia uma referência ao game popular Angry Birds. In 2012, he was talking about Angry Birds. Irmãos, isso faz com que pensemos sobre como temos usado aquilo que Deus tem nos dado. This should help us to think about how we are using the gifts the Lord has been giving us today. Será que temos trabalhado para pisar na lua ou para matar passarinhos? Are we really working, getting to work in order to get to the moon or to kill birds? Às vezes, nós criticamos alguns irmãos nossos, e aqui eu estou falando de igrejas sérias, Sometimes we criticize some of our brethren, and I'm talking about serious churches here, mas que abraçam teologia pentecostal, por exemplo, but they are inclined to a Pentecostal theology. mas mesmo nós tendo uma teologia mais robusta, But even having a more robust theology, muitas vezes não temos a intrepidez de irmãos nossos para a plantação de igreja, para a evangelização. we don't have the boldness of these brethren to evangelize or even plant churches. E isso não é culpa da nossa teologia. This is not it's not the guilt of our theology. Nossa teologia, creio eu, é extremamente salutar. Our theology is extremely healthy. E homens que abraçaram essa mesma teologia que hoje nós abraçamos, And men who embrace this same theology that we embrace today, foram usados por Deus para reformar países, these men in the past, they were used by God to influence, change countries. foram usados por Deus como instrumento de avivamento na sua época. They were used by God to establish revivals. O próprio Calvino, com a reforma em Genebra, Even John Calvin with the Reformation in Geneva enviou missionários, homens que estudaram na Academia de Genebra, para toda a Europa. sent missionaries who studied under him in Geneva, the Academy of Geneva throughout Europe. E até mesmo nós brasileiros fomos abençoados. And even we Brazilians were blessed by the sending of Calvin. Pois missionários franceses foram enviados para o Brasil no século XVI. Because French missionaries were sent to Brazil in the 16th century. Então a culpa não é da teologia, é nossa. So our theology is not guilty, we are guilty. Nós criticamos políticos da bancada evangélica, We criticize politicians of the evangelical bench in Senate and in the House. a maioria são ruins mesmo. The majority are not that really good. Mas cadê os cristãos reformados, vocacionados, atuando na política? But where are the Reformed Christians that are called to be acting in politics? Muitas vezes nós temos entre nós vocacionados que poderiam fazer diferença, Many a times we have among us Christians that are called to work in this field, mas se acovardam por ver uma realidade difícil e vivem vidas limitadas com tudo aquilo que Deus tem os dado. but because of fear of man, they don't put these gifts to work. They don't get to work, and they are used in a limited way by the Lord. Criticamos as escolas públicas do nosso país We criticize public schools in our country e a grande maioria das escolas particulares, and most of the private schools, mas onde estão os cristãos reformados, espalhando escolas cristãs confessionais pelo nosso país? but where are the Reformed Christians spreading the confessional Christian schools throughout the country? No nosso meio, nós temos pessoas que muitas vezes têm condições de fazer isso, In our midst, we have people who have been called to do that, mas preferem prestar um concurso público, e nada contra o concurso público, but they prefer to make a state test to pass on that public function, para viver uma vida mais tranquila, sem intempéries, sem dificuldades. to live a more comfortable life without so many challenges. Criticamos a cultura secular ou mesmo a cultura chamada gospel, We criticize the secular culture or even the evangelical, more broad evangelical culture, mas onde estão os cristãos reformados influenciando a cultura do nosso país? but where are Reformed Christians called to influence our country's culture? Criticamos, por exemplo, no Brasil, uma plataforma de streaming pelos seus pressupostos católico-romanos, We criticize, for example, a streaming platform in Brazil because of its Roman Catholic worldview, mas onde estão os cristãos reformados
produzindo uma plataforma de streaming para que as pessoas consumam bom conteúdo. But where are the Reformed Christians called to serve the Lord, building streaming platforms to be a blessing for the people? Amados irmãos, eu creio que nós precisamos ter uma ambição santa pela glória de Deus neste mundo. Beloved brethren, I believe we need to have a holy ambition concerning the glory of the Lord in this world. Mas para isso vamos ter que colocar as mãos à obra. But in order to achieve that, we need to get to work. Toda a teoria que nós temos na nossa cabeça All the theory that we have in our minds tem que descer para o nosso coração e nos estimular a colocar em prática. needs to come down to our hearts and motivate us to put it into practice. Não dá para viver só de teoria. We cannot live only by theory. Precisaremos suar a camisa, gastar tempo, esforços para sermos instrumento nas mãos de Deus. We need to sweat. We need to invest time to be used by God's hands. Eu me lembro que certa vez ouvi uma outra história I remember having heard another story. de uma conferência missionária que estava acontecendo nos Estados Unidos. It is about a missions conference that was happening in the United States. Em um determinado momento na conferência, And during a certain time in that conference, passaram um vídeo no telão de uma família missionária que estava sofrendo necessidades. they showed a video of a missionary family that was suffering. They were in need. Então o organizador do evento convidou o palestrante principal para orar por aquela família. So the organizer of the conference called the main speaker of that event to pray for the family. E o palestrante disse não. But the speaker said, no, I'm not going to pray. Todos estranharam, Everybody thought that was strange. ficaram atônitos, porque ele não quer orar. They were kind of amazed, overwhelmed. Why doesn't he want to pray? E o palestrante disse, eu não vou orar, mas tirou a carteira do bolso, The speaker said, I'm not going to pray, but he took the wallet off his pocket, tirou todo o dinheiro que tinha e colocou em cima do púlpito. got all the money out from the wallet and put it on the pulpit. Muitas pessoas constrangidas pela atitude do palestrante Many of the people, compelled by the attitude of the speaker, se levantaram, foram até o púlpito e também contribuíram. got up, went to the pulpit, and also offered some money. Quando fizeram a soma dos valores de contribuição, When they added everything that was given, o valor tinha excedido o que os missionários precisavam. it was much more than the missionary family needed. Então o palestrante pegou o microfone Then the speaker got the microphone e disse, agora vamos orar agradecendo a Deus. and said, now let's pray, thanking the Lord. Irmãos, muitas vezes o que falta para nós é agirmos. Brethren, so many times what is lacking in our lives is just acting, getting to work. Deus nos convida para fazer grandes coisas neste mundo. The Lord invites us to do great things in this world. Ele é quem faz as grandes coisas, mas Ele nos usa como instrumento em suas mãos. He is the one who accomplishes the great things, but He uses us in His hands. Nós devemos entregar tudo que somos e tudo que temos nas mãos do Senhor. We should give all that we are and all that we have in the hands of the Lord. Adorando com nossa vida, fazendo tudo o que Ele nos ensina na Sua palavra. Worshiping him with our lives and doing everything that He's teaching in His Word. Colocando as nossas mãos à obra. Getting to work. Não desperdice a sua vida. Do not let your life be useless. Essas são palavras do pastor John Piper. These are the words of the Pastor John Piper. Muitos de nós têm desperdiçado a sua vida e não se colocando como instrumento nas mãos do Senhor. Do not waste your life, John Piper would say, and many of us are wasting our lives. Não se doando, não se deixando ser usado nas mãos do Senhor. Not letting the Lord use us as He pleases, not giving ourselves totally to the Lord. Muitas vezes com medo de sofrer o dano, mas vivendo uma vida fútil. And many of us are just afraid of suffering and living useless lives because of that. Uma vida que não tem trazido frutos para a glória de Deus. Lives that are not being fruitful to the glory of God. Isso me faz lembrar
a parábola, ou melhor, aquela história do Senhor Jesus, this makes me think of the story about Jesus and his disciples. em que ele vê uma figueira cheia de folhas, He sees a fig tree with many leaves. verde, bonita, aparentando muita saúde. It was very greenish and it seemed to be very healthy. E o Senhor Jesus vai àquela figueira para pegar o fruto. But he goes to that tree to get some fruit, E aquela figueira não tinha um fruto sequer. And E the é f- amaldiçoada pelo Senhor Jesus. and that fig tree did not have one fruit whatsoever, and it was damned by the Lord. Não podemos ser como essa figueira. We cannot be like this fig tree. Não podemos apenas aparentar piedade, We cannot only show on the outside godliness, mas precisamos viver uma vida piedosa nesse mundo. but we need to live godly lives. E viver uma vida piedosa nesse mundo And to live godly lives in this world não diz respeito simplesmente a fugir do pecado, does not have to do only with us fleeing sin, mas em fazer algo para Deus com tudo aquilo que Ele tem dado a você. but in also doing something for the Lord with that which He's given you. Usar seus recursos, inteligência, capacidades, tudo aquilo que Deus tem te dado para a glória de Deus. Using resources, intelligence, the capacity that the Lord has given you. Vivendo assim, Living this way, é bem capaz it's possible that de que muitas pessoas chamarão vocês de um cristão radical. many will call you a radical Christian. Se você pegar tudo o que você tem, toda a sua vida, e viver para o Senhor em todo o tempo, If you get all that you have and all your life and serve the Lord in all your capacity, pessoas te chamarão de radical por aí. people will call you a radical around here. Amigos descrentes, talvez, Maybe unbeliever friends, familiares que não conhecem o Senhor, maybe even family who do not know the Lord, ou até mesmo irmãos da sua própria igreja ou irmãos conhecidos or maybe even brethren from your local church or from other churches que professam a mesma fé que você. who profess the same faith as you. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Let me tell you something, beloved brethren. Não há nada que façamos para Deus que possa ser considerado radical. There's absolutely nothing that we can do for the Lord that can be really considered radical. Nada, absolutamente nada. Nothing, absolutely nothing. Olhem só o que diz o Senhor Jesus em Lucas 17:10. Permitam-me abrir. Vejam o que Jesus diz in Luke 17:10. Let me read it for you. O Senhor Jesus diz assim: Jesus says thus, assim também vós, so you also, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, when you have done all that you were commanded, dizeis, somos servos inúteis, say, we are unworthy servants. porque fizemos apenas o que devíamos fazer. We have only done what was our duty. Se você entregar toda a sua vida ao Senhor, If you give all your life to the Lord, e em todas as esferas da sua vida você glorificar o Senhor, if you glorify the Lord in all spheres of your life, você não passará de um servo inútil, you're not nothing but an unworthy servant que fez a sua obrigação como servo do Senhor. who did only the duty that was commanded you. Por isso, nada que façamos para o Senhor pode ser considerado radical. That is why nothing that we do for the Lord may be considered really radical. Caminhando para concluir essa mensagem, irmãos, As we conclude this message, brethren, eu digo para vocês qual é a única obra na história que pode ser considerada radical. I'll tell you about the only work that can be considered truly radical in this world. A única obra que pode ser considerada verdadeiramente radical The only work that can be considered truly radical é a obra de redenção em Cristo Jesus. is the work of redemption in Christ Jesus. Pois sendo Ele Deus, Because being God,
plenamente satisfeito em si mesmo, totally satisfied in himself, reinando eternamente acima de tudo e de todos, reigning eternally over everything, over all. resolve amar pecadores como eu e como você, He decides to love sinners as myself and you, encarnando no ventre de uma virgem, becoming incarnate in the womb of a virgin, se esvaziando da sua glória, emptying himself of his glory, experimentando das limitações das suas criaturas humanas, experiencing the limitations of human creatures, e mesmo sem pecado algum, and even being sinless, ele vai a uma cruz voluntariamente, he goes to a cross voluntarily para morrer uma morte vergonhosa, to die a shameful death, substituindo aqueles que o ofenderam. replacing those who offended him. Essa é verdadeiramente uma obra radical. This is a truly radical work. A partir dessa grande obra de redenção, não há o que façamos que seja considerado radical. As we look at this redemption work, we see that there's nothing we can do that is really radical. Mas é somente através dessa grande obra de redenção, But it's only through this great work of redemption, a partir da compreensão dela e da fé nessa obra, as we understand it totally and believe in it totally, é que nós vamos entregar verdadeiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor. that we are able to give the Lord our lives in His hands. É que vamos morrer para nós mesmos, Only through that redemption work is that we are able to die to ourselves, morrer para o nosso conforto, die to our comforts, morrer para o nosso bem-estar, die to our well-being, para viver inteiramente para a glória do nosso Deus, custe o que custar. to live for the glory of the one who saved us, even if it means our death. Diante disso, morramos para nós mesmos As we see this, let us die to ourselves e vivamos para aquele que morreu por nós. and let us live to the one who's died for us. Entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Give your life entirely in the hands of the Lord. Adore-o com tudo que você é e com tudo que você tem. Worship Him with everything that you are and everything that you have. E coloque tudo nas mãos do Senhor para que Ele te use. And place everything in His hands so He may use you. E você faça o que Ele te ordena fazer. And you do everything He commanded you to do. Em todas as esferas da sua vida, In all spheres of life. viva uma vida de louvor àquele que te amou. Live a life of praise to Him who's loved you. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus, Therefore, beloved church of the Lord Jesus Christ, mãos à obra. get to work. Participemos da grande obra que Deus está realizando nesse mundo. Let us participate in the great work that the Lord is doing in this world. Sejamos instrumentos na mão do Senhor Let us be instruments in the hands of the Lord para fazer diferença no nosso tempo. to make a difference in our time. Amém? Amen. Vamos orar? Let us pray. Senhor Deus, amado Pai, Lord God, beloved Father, te louvamos, ó Deus, por tua palavra bendita. we praise you for your holy word. Ó Deus, e através de um texto como esse, And through a text like this, em que vemos o Deus maravilhoso projetando a sua obra in which we see a wonderful God projecting His work e dando o privilégio para que seu povo participe dessa obra, and giving a privilege to His people to participate in this work. que nós, como igreja do Senhor, Help us as a church of the Lord entendamos que somos privilegiados em continuar a obra que Deus está realizando. to understand how privileged we are to continue the work of God. Ajuda-nos, ó Deus, para que nos lancemos inteiramente nas tuas mãos. Help us, Lord, to give ourselves entirely in your hands. Que ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo May we offer our bodies as living sacrifice no altar do Senhor, in the altar of God, para que em todas as áreas da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado, so that in all areas of our lives your name may be glorified, para que usemos toda a potencialidade daquilo que o Senhor tem nos ensinado, so we can use all the potential of that which you have been teaching us, daquilo que o Senhor tem nos dado, of that you have been giving us, dos dons, talentos, recursos, materiais,
gifts, talents, and material resources. Tudo isso para a glória do Senhor. All this for your glory. Que não nos acovardamos, Let us not fear man, mas que nos levantemos para servir o Senhor na geração em que o Senhor nos colocou. but help us to stand up and serve you in our generation. E para que sejamos impulsionados. And that we may be motivated. Jamais nos esqueçamos da grande obra de redenção, Help us not to forget the great work of redemption, na qual Cristo Jesus entrega a sua própria vida para nos substituir. in which Jesus Christ himself gives his life in order to substitute us. Que meditemos diariamente no Evangelho da graça do Senhor Help us to meditate daily in the gospel of Jesus Christ. e que a partir desta realidade do Evangelho And based on this reality of the gospel, sirvamos o Senhor com inteireza de coração. may we serve the Lord with our whole hearts. Eis-nos aqui, Senhor. We are here, Lord. Usa-nos na tua obra. Use us in your work. É a nossa oração It's our prayer. no nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Amém.